nome Judas, para muita gente, é sinônimo de traição. É um dos nomes mais infames da história. Mas e se eu te disser que tinha outro Judas entre os apóstolos? Um que, na verdade, permaneceu fiel. Pois é, hoje a gente vai desvendar a história de Judas Tadeu. Quando se fala nos 12 apóstolos, o nome Judas automaticamente leva a gente a pensar em uma coisa só: traição. Só que os evangelhos, na verdade, listam 2 homens com esse nome. Então a grande pergunta é: quem era o outro? Qual deles continuou firme na sua fé? A resposta está nos detalhes. E é isso que a gente vai descobrir agora. Bem, para a gente começar a desembolar essa identidade, a gente precisa olhar direto para a primeira fonte de toda a confusão: os vários nomes que ele recebe nos próprios textos bíblicos. Parece um pouco confuso, né? Dependendo do evangelho que a gente lê, o nome dele simplesmente muda. E é justamente nessa variação de nomes que a gente encontra a primeira grande pista sobre quem ele realmente era. Olha só a evidência na tela. Em Mateus e Marcos, ele é chamado simplesmente de Tadeu. Já o evangelista Lucas, tanto no seu evangelho quanto no livro de Atos dos Apóstolos, identifica ele como Judas, filho de Tiago. Ou seja, são referências diferentes, mas que apontam para a mesma pessoa. E esse nome, Tadeu, provavelmente não era um apelido qualquer. Acredita-se que ele venha do aramaico Tadai, que pode significar coração ou peito. Isso já pinta um retrato de alguém que talvez fosse conhecido por ser uma pessoa de bom coração ou, quem sabe, corajosa. Então, o ponto central é este. O uso de apelidos como Tadeu ou a identificação filho de Tiago não era só um costume. Era, na verdade, algo essencial para evitar qualquer tipo de confusão com o outro Judas, o Iscariotes. Era uma forma de deixar tudo bem claro. Mas a confusão dos nomes é só o começo do quebra-cabeça. Existe um outro equívoco, talvez ainda maior, sobre Judas Tadeu, e é isso que a gente vai esclarecer agora mesmo. Essa é uma pergunta que muita gente já se faz. Lá no Novo Testamento tem uma carta bem curta atribuída a um Judas. Seria ele o apóstolo? A resposta pode surpreender um pouco. Aqui está a chave para a gente resolver esse mistério. O apóstolo, como a gente viu, é claramente chamado de filho de Tiago. Já o autor da carta se apresenta logo no início como irmão de Tiago. São 2 relações familiares diferentes. E tem mais, o autor da carta se descreve como um servo. Em nenhum momento ele reivindica o título de apóstolo. Seria bem estranho se ele fosse um dos 12 e não mencionasse isso, concorda? Portanto, a conclusão, com base na própria Bíblia, é bem clara. O apóstolo Judas Tadeu e o Judas, autor da carta, são de fato 2 pessoas diferentes. Mistério resolvido? Ok, agora que a gente já sabe quem ele não era, vamos focar no único momento em que a voz de Judas Tadeu é de fato registrada nos evangelhos. Um momento só, mas que o define para sempre. O cenário era bem tenso. Pensa só, a última ceia. Jesus está se despedindo e a atmosfera está carregada de ansiedade, de confusão. E é nesse exato momento que esse discípulo, até então tão silencioso, decide falar. E aqui está a pergunta dele: Senhor, por que pretendes manifestar-te a nós e não ao mundo? Dá para sentir a expectativa na voz dele, né? Como os outros, eles esperavam um Messias que iria se revelar com poder, um rei político. Ele simplesmente não estava entendendo por que o plano de Jesus parecia tão restrito, tão particular. Essa pergunta, que nasceu de uma sinceridade pura, provocou uma das respostas mais profundas e reveladoras de Jesus. Vamos dar uma olhada no que ele disse. E que resposta, hein? Jesus não fala de poder, de exércitos ou de reinos aqui na Terra. Ele muda o foco completamente. Ele fala de amor, de obediência e, o mais incrível de tudo, da promessa de uma morada divina dentro da própria pessoa. Isso muda tudo. Basicamente, Jesus estava explicando que o reino de Deus não seria uma revolução do lado de fora, mas uma transformação por dentro. Sua verdadeira manifestação aconteceria no coração daqueles que o amam. Então, depois de desfazer todos esses equívocos e analisar essa pergunta crucial dele, o que a gente pode afirmar com certeza sobre o apóstolo Judas Tadeu, com base no que está na Bíblia? Vamos consolidar os fatos. O perfil que aparece é breve, mas muito bem definido. O retrato final é este. Ele foi um dos 12 originais, conhecido pelo apelido de Tadeu, filho de um homem chamado Tiago. Ele fez uma pergunta que mudou a perspectiva de todo mundo, permaneceu fiel até o fim, e só para não restar nenhuma dúvida, não foi ele que escreveu a carta de Judas. Um verdadeiro perfil de lealdade silenciosa.
E a prova final dessa fidelidade está lá no livro de Atos. Ele estava presente no cenáculo, orando junto com os outros, esperando o derramamento do Espírito Santo que daria o pontapé inicial para a igreja. Ele não desistiu no meio do caminho. E no final das contas, tudo volta para essa promessa incrível, uma promessa que a gente só conhece por causa da pergunta dele, a de uma comunhão íntima, pessoal com Deus. Em suma, Judas Tadeu pode não ter muitas falas na Bíblia, mas o legado dele é imenso. Ele representa aquele discípulo fiel que, na sua busca sincera por entendimento, acabou ajudando a revelar uma das verdades mais bonitas do cristianismo. E essa é a grande lição que fica. Graças à pergunta de um apóstolo pouco conhecido, a gente aprende que a maior manifestação do divino não acontece num trono ou num palácio, mas dentro do coração humano. O verdadeiro reino não é externo, mas sim interno.